Olá! No vídeo de hoje eu vou falar de um tema muito importante que talvez você ainda não tenha ouvido, que é o poder de uma oração, que talvez você nunca tenha feito na sua vida. É sobre ela que eu vou falar. É um tema único que com certeza vai te levar do lugar que você tá para um outro ambiente de relacionamento com Deus. Eu quero falar isso porque eu estou vivendo isso na prática, então eu falo aqui de coisas que eu vivo, para que possam te inspirar, para que possam te dar ideias também de como você viver novos níveis com Deus. E se você nunca fez essa oração, hoje você vai entender a importância dela para sua vida e você vai tomar a decisão de se você também quer fazer orações nesse sentido que eu vou trazer aqui. Antes de entrar, na mensagem de hoje, eu queria te convidar a seguir esse canal, a se inscrever, a curtir, a comentar. Nós estamos aqui rumo aos 100 primeiros inscritos, então você faz parte dessa história, desse início. Por favor, entre ali com seu nome, inscreva-se para que você possa receber os próximos conteúdos e para que também o algoritmo do YouTube possa te mandar cada vez mais conteúdos similares aos meus. Vamos lá para a palavra de hoje, que é a mensagem sobre a oração que você precisa fazer. Qual é a oração? Não que seja a oração mais importante, existem muitas orações importantes na nossa vida, ao longo da nossa vida. Existe oração por cura, existe oração para entrega da nossa vida a Jesus, existe oração clamando por um direcionamento, né? Existem diversos tipos de oração. Oração de perdão, né? Pedindo para Deus nos perdoar. Mas existe uma oração que eu não sei se você já fez e muitos cristãos talvez não tenham feito, mas que ela é a oração que muda tudo. Que é quando você começa a se colocar diante de Deus e falar assim: Deus, eu acho que eu tô indo bem, eu tô caminhando bem, eu tenho mudado, eu tenho me espelhado em Ti, eu tenho lido mais a Sua palavra, eu tenho caminhado mais junto com aquilo que pra você é importante, tenho te buscado de todo o coração, ou seja, eu tenho feito várias coisas ali seguindo o manual da vida, que eu falo que é a Bíblia. Porém, será que você e eu estamos agradando a Deus com as nossas atitudes diárias, com os nossos comportamentos, com a forma que nós somos, com o nosso caráter? Será que nós estamos sendo cristãos que as pessoas de fora vão olhar e se inspirar e admirar e desejar o estilo de vida com Deus, com Jesus, através do nosso comportamento, das nossas atitudes? E eu não entendi muito bem, mas durante um período recente, né, eu estou num propósito de oração com uma amiga na madrugada, todas as manhãs, um dia da semana a gente acorda mais cedo, nós oramos juntas. E Deus tem colocado muito nas nossas orações o pedido de muda, né, algo em mim, Senhor, me mostra algo que eu estou errando, me mostra algo no meu caráter, me transforma, Deus, segundo a Sua vontade, tira aquilo que não é seu de mim, né, coloca aquilo que é seu em mim. E esse pedido por essa mudança, né, no nosso caráter, ou para que a gente possa ver aquilo que a gente está errando e nem estamos percebendo, tem gerado frutos. Pois é, por isso que eu estou aqui para te dizer, se você nunca fez essa oração, ela é uma oração um pouco assustadora às vezes, porque é como se a gente entrasse e mergulhasse num ambiente que a gente não conhece. A partir do momento que você fala para Deus, Deus, vê se há em mim aqui alguma coisa que não seja boa, você não sabe o que aos olhos de Deus não vai ser bom em você, e às vezes você não tem consciência, você acha que tá tudo certo. Poxa, de X anos pra cá, eu tenho mudado, eu tenho melhorado, eu tenho relacionado melhor com as pessoas, eu tenho liberado perdão, recebido perdão. Ou seja, Deus está agindo na sua vida e você acha que já tá muito evoluído, e já tá assim, quase que o crente exemplo, né, como dizem, como Jó. Porque, querendo ou não, Deus olhou do céu e falou, né, meu filho Jó, eu tenho certeza que ele não vai pecar. Deus teve essa confiança em Jó. E será que Deus tá olhando pra nós e tá falando a mesma coisa pra mim e pra você? Eu tenho confiança na Bela, eu tenho confiança na Juliana, eu tenho confiança no João. É como meu filho Jó, não importa pelas lutas que passar, mas eu sei do caráter dele. No final ele vai estar dando louvores a mim, ele vai estar me agradecendo, por mais que ele seja pressionado, por mais que ele seja encurralado, que ele seja difamado pelos amigos, abandonado pela esposa, por mais que ele tenha uma doença no próprio corpo, por mais que ele perca todo o dinheiro, tudo que ele conquistou a vida inteira, no final da vida ele vai acabar sem nada? Jó poderia ter esse pensamento, mas a gente sabe, né, quem conhece a história de Jó, eu convido você a ler mais a história de Jó, uma história muito fácil, gostosa, uma história realmente, do começo, meio e fim, dessa vida de Jó, que foi tão provada, mas ele foi aprovado ao final, realmente sendo um filho de Deus. O caráter dele foi aprovado. E essa é a mensagem de hoje. Se você não sabe o que em você ainda precisa ser mudado, depois de um tempo de caminhada com Deus, eu não tô falando isso aqui pra gente que acabou de se converter, não tô falando isso aqui pra quem ainda não conhece a Deus, eu tô falando se você já caminha com Deus
Às vezes você já frequenta uma igreja há muitos anos, às vezes você já foi batizado há muito tempo atrás, às vezes você já tá até servindo na sua igreja local, você tá dando palavras, você tá sendo voluntário em algum ministério, no Kids, nos homens, das mulheres, enfim, eu não sei o que você está fazendo, mas Deus me incomodou muito para falar que talvez você esteja indo por um caminho certo, porém com o coração errado. Indo por um caminho correto, porém com um caráter ainda não aprovado. E aí como que a gente vai conseguir crescer e evoluir na nossa relação com Deus? Porque Deus, Ele é amor, e Ele é a manifestação do amor, e Ele é a manifestação de diversas formas, né? Os dons espirituais são maravilhosos. Às vezes a gente vê pessoas que oram, pessoas que falam em línguas, pessoas que têm o poder e o dom da cura, mas isso não tem nada a ver com o teu caráter. Olha que loucura. Você pode ser muito usado por Deus porque você tem um coração disponível, mas aqui você tá em falha com o Senhor. Aqui, que é o interior, que são as suas atitudes diárias, os seus pensamentos, os vícios que você tem repetido, no sentido de ciclos emocionais que você sempre repete, que fazem mal a você, que fazem mal ao seu próximo, fazem mal às pessoas que estão próximas a você, você continua repetindo, você não muda. E a maior coragem que nós temos que ter é fazer essa oração. Tá bom, mas então que oração é essa? A oração que muda tudo? A oração que muda tudo, ela pode ser baseada num versículo que está no livro de Salmo, capítulo 139, versículo 23 e 24. Eu vou ler para vocês. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho errado, mal. Quando nós fazemos isso, nós nos damos conta e nós nos humilhamos diante do Senhor, falando assim: Senhor, eu acho que eu estou bem, eu acho que eu já evolui demais, eu acho que eu já sou uma mulher de Deus, eu acho que eu sou cristã, tenho uma vida contigo, já sirvo, já escuto a sua voz, já participo de orações, já participo dos cultos, já tenho uma vida já de busca e tenho sido respondida também, tenho sentido a presença de Deus na minha vida. Mas quando a gente é capaz de fazer essa oração que está em Salmo, no Salmo 139, é essa oração uma das mais importantes da sua vida. Porque é quando Deus vai te mostrar aquilo que a Ele incomoda e que pra você tá tudo bem. Você continua vivendo sua vida na evolução com Deus, achando que algumas coisas que você faz tá tudo bem. E esse é o ponto de hoje. Sonda o meu coração, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Quando a gente pede isso, gente, é uma oração que eu falo que você mergulha num mar que dá medo, porque você não sabe o que vai vir de Deus. Você não sabe o que vai vir de Deus dessa oração. Mas essa oração, e como eu falo, todas as orações, elas têm resposta do Senhor. Isso tá na Bíblia e é uma coisa que eu sempre vivi na minha vida. Então eu posso dar um testemunho. Desde jovem, todas as minhas orações foram respondidas por Deus. Glória a Deus por isso. Então eu não tenho a menor dúvida de quando eu me ajoelho, quando eu oro por alguém, quando eu intercedo, vai acontecer alguma coisa. Alguma coisa sobrenatural, alguma coisa pequena, mas alguma coisa vai se movimentar diante daquela oração. E quando a gente faz essa oração, talvez a gente passe uma semana, como passou comigo num propósito com a minha amiga. Poxa, a gente tá orando tanto por isso, eu percebia que a oração dela era muito por esse caminho por um tempo, depois a minha oração era muito por esse caminho por um tempo, e Deus conduzia esse momento de oração nosso às 5:30 da manhã juntas. Nós estamos ainda nesse propósito, mas até então foi tão forte. Só que nas primeiras semanas eu não vi nenhuma mudança. Nós apenas não estávamos pedindo a Deus, Deus, vê se há em mim algo ruim. Deus, me perdoa os meus pecados que eu tenho cometido e não tenho percebido. Senhor, tem algo errado em mim, tem algo que não te agrada, por favor me mostra, por favor me corrija. Nós queremos ser moldadas, nós queremos ser mudadas, nós queremos ser como um vaso nas suas mãos, mas não falar isso, gente, como uma música vazia, que você louva ali, eu quero ser um vaso nas suas mãos, só que no fundo você não quer. No fundo você não tá disposto a mudar nada, no fundo você simplesmente cantou ali, mas assim, quando Deus vem e fala assim no seu coração, você tá errando aqui, faz diferente com essa pessoa, faz diferente nessa situação do seu trabalho, faz diferente nessas escolhas que você tem tomado, faz diferente, e aí você às vezes se assusta. Por isso que é importante quando a gente ora, porque quando o Senhor responde, é importante falar, não só pensar, né? A gente tem que declarar. Quando vem uma resposta de Deus, a gente fala, meu Deus, eu tava orando por isso. A gente lembra, aquilo que a gente fala e expressa é mais fácil a gente lembrar. E o Senhor nos incomoda. Lembra que você orou? Olha lá, Bela, faz 4 semanas que vocês estão orando lá pra eu mexer no caráter, pra eu avaliar se existe algo de errado. Então,
Tinha um perdão ali que você não tinha liberado. Tinha uma habilidade no seu casamento que você ainda não tinha acessado. Tinha uma atitude no estudo, na palavra, que você ainda não tinha se permitido vivenciar. Existiam diversas coisas em mim que poderiam estar muito melhor e que eu não enxergava. Mas o Senhor, quando a gente faz essa oração do som do meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, Ele começa a tratar em nós esses caminhos maus que Ele não quer mais que a gente repita, porque nós permitimos, nós demos acesso a Ele ao nosso coração. Eu vou procurar um outro versículo que fala um pouco sobre isso e que eu lembrei agora e senti no coração de falar pra você. E o livro da sabedoria, que eu sempre falo que é um livro maravilhoso, que eu sou apaixonada, Provérbios, capítulo 3, versículo 5 diz assim: confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento. Aqui Deus está buscando que o indivíduo ele não se apoie apenas na sua inteligência, não se apoie no seu conhecimento, não se apoie naquilo que ele sabe, não se apoie naquilo que ele quer. Ou seja, às vezes, se a gente não tem esse conhecimento de fazer essa oração, a gente vai por caminhos tão errados achando que a gente está acertando. Só que aqui a Bíblia é muito clara. Confie no Senhor e não dependa do seu entendimento. Às vezes, tudo que você está planejando na sua vida está baseado na sua vontade, no teu entendimento. Ou seja, não tem garantia nenhuma que vai dar certo. Seja seu casamento, seja suas finanças, seja seu rumo profissional. Você está se baseando no seu próprio entendimento. E aqui o Provérbios é muito claro. Não dependa do seu próprio entendimento. Confia no Senhor do coração. Deus sabe o que é melhor para você. Então, se Ele te falar que você está errando em algum ponto, corrija. Se Ele te falar, vai e perdoe, libera perdão para um irmão, libere. Se Ele disser para você, olha isso aqui que você está errando, que você está fazendo de forma repetida esse pecado, que às vezes você nem viu como pecado, gente. Existem pecados que são tão escondidinhos, existem pecados que são tão repetidos até dentro da igreja que a gente até esquece que é pecado. E existe uma passagem na Bíblia que fala que Deus odeia 6 coisas e a 7ª Ele abomina. Se você quiser, eu leio com você também essa passagem, que é muito forte. Imagina você saber o que Deus, o nosso Deus, odeia e você tá fazendo isso às vezes. Eu vou ler pra você porque tem tudo a ver com a palavra de hoje, né? De fazer essa oração de Senhor, vê se há em mim algum caminho ruim, algum caminho mau, algum caminho que não te agrada. E principalmente a gente tem que tomar cuidado de querer ser religioso. Se esse caminho mau é mau, ele não é bom pra nós. Não tem nem a ver com a gente com Deus. Se você não quiser pensar em agradar a Deus, você pode pensar assim: a minha vida não vai fluir por causa desse caminho, por causa dessa atitude, por causa desse caráter que eu tenho ainda que eu preciso arrumar. Concorda? Não tem a ver só com Deus, você com Deus. Tem a ver com você mesmo. E essa passagem que eu vou ler agora também está no livro de Provérbios, no capítulo 6, diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas Ele detesta. Olhos altivos, aquele olhar orgulhoso, que acha que sabe tudo, né? O olhar que olha de cima pra todo mundo, que, poxa, eu sou melhor do que todo mundo que tá aqui. Essa palavra que eu tô ouvindo não faz sentido pra mim. Ah, isso aqui não é pra mim, é pros outros, né? Olhar altivo. 2, língua mentirosa. Você tem mentido, você tem falado a verdade sempre. Desde as pequenas coisas, as maiores, no seu trabalho, na sua vida, com seus pais. Você tem tido uma língua verdadeira, porque o Senhor detesta quem tem língua mentirosa. E a mentira eu sempre falo que não existe pecadinho nem pecadão, e não existe mentirinha nem mentirona. Se você mente em coisas pequenas, a Bíblia fala que o pai, né, da mentira não é Deus, é o diabo, então tome cuidado. 3, mãos que derramam sangue inocente. Ou seja, pessoas que cometem, de fato, ali uma justiça com as próprias mãos. E a gente sabe que existe muito isso, em muitos países, inclusive, é liberado, né, que você pegue sua arma e dê um tiro no seu irmão. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que traça planos perversos. Tenha sempre essa consciência de que Deus nunca vai estar do lado de um ímpio. O que é o ímpio? Literalmente o que ele está prevendo aqui. Pessoa que tem olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente e coração que traça planos perversos.
É aquela pessoa que tá sempre querendo ver como que eu vou me sair bem diante do meu vizinho, como que eu vou me dar melhor do que meu amigo no trabalho, como que eu vou prejudicar a vida do meu chefe, como que eu vou dar um troco no meu irmão que fez algo errado pra mim. Gente, isso é coração que traça planos perversos. O coração não tem que ser poluído com todos esses planos perversos. O Senhor vai te livrar de todo mal sem você fazer plano nenhum. Não fique arquitetando maldade, porque aí você se coloca no lugar do ímpio. E a gente já sabe que o ímpio vai ser destruído por Deus. Não tem lugar pro ímpio no reino de Deus. Quinto, pés que se apressam para fazer o mal. Sabe, quando te convidam pra uma coisa que não é boa e você já acelera e vai lá e assim, sabe, pra ir pra igreja é um cansaço, é uma dificuldade, mas pra fazer uma coisa que não é tão boa, nossa, você já tá pronto. Já tá pronto e preparado pra sair e fazer aquilo ali. Pés que se apressam para fazer o mal. Talvez a gente esteja agindo assim sem nem perceber. Por isso que eu falo que essa oração do som do meu coração, às vezes você tem os pés que estão se apressando para fazer o mal e você nem percebe. Às vezes é o mal contra a sua mãe, contra o seu pai, contra um irmão seu. E você acha que não, tá tudo certo. Mas os seus pés estão se apressando para fazer o mal e você não tá nem percebendo. Quinto, a testemunha falsa que espalha as mentiras. Nossa, que forte, né? Quando a gente fala de pessoas que falam mal de outras pessoas, na verdade, assim, que dão testemunhos errados e falsos, né? Espalhando mentiras, permitindo que essas mentiras avancem. Olha que coisa forte, gente. Quantas pessoas a gente conhece que estão nesse erro de serem testemunhas falsas e espalharem mentira? Essas pessoas não têm espaço no reino de Deus, porque o Senhor odeia quem faz isso. Imagina se você ou eu estivermos nesse lugar. Estamos fazendo algo que é totalmente reprovado. E aí a sétima, que o Senhor detesta, não é nem odeia, né? Algumas passagens bíblicas falam abomina, é aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Então você tá lá, né, crente, maravilhosa, indo na sua igreja com a Bíblia debaixo do braço, tua vida transformada, você falando pra todo mundo da sua família que agora você aceitou Jesus, que agora a sua vida mudou. Nossa, meu casamento tá sendo transformado, glória a Deus. Meu trabalho também tá sendo mudado. Quantas boas revelações, quanto crescimento, né? Ganhei uma promoção. As coisas estão indo bem na sua vida. Mas você não percebeu que você provocava discórdia entre os irmãos com a sua boca. Como? Com uma indireta, com uma pitadinha de um comentário de dúvida, com um questionamentozinho de alguma coisa. Você colocou dúvida no coração dos seus irmãos, você colocou discórdia no coração dos seus irmãos, e isso o Senhor detesta, porque essa é uma maldade disfarçada. Você entende que Ele não odeia quem faz a discórdia, Ele odeia quem provoca a discórdia. Às vezes você é aquela pessoa que só joga uma palavrinha e sai da roda, e a discórdia acontece entre os irmãos. Mas você foi quem provocou, você foi quem atiçou, você foi quem jogou ali o foguinho que faltava para poder aquela fogueira acender. Sabe quando estão conversando? E aí às vezes você vai e faz um comentário e você sabe que esse comentário ele é maligno, mas você não consegue, né, não conseguiu transformar a sua língua ainda, você não conseguiu perceber que isso era uma coisa muito ruim que o Senhor detesta, e hoje a partir desse vídeo não tem como você ainda continuar fazendo isso achando que tá tudo certo. Ontem nós estávamos num encontro, na conferência global da nossa igreja, em Alphaville, um evento maravilhoso, mais de, sei lá, 10 mil pessoas reunidas, acho que muito mais. E fato é que essa passagem tem tudo a ver, e assim, essa palavra até com o que eu vivenciei ontem, que nós estávamos numa preletória ali, numa palavra sobre um dos ministérios da igreja, mais voltado para jovens. E atrás de nós, sentadas, estavam algumas mulheres conversando e falando um monte de coisa ruim da igreja que elas servem. De uma forma provocativa. Não estavam diretamente falando, até porque não faz sentido. Pensa bem, uma coisa que eu sempre ouvi de um chefe meu ou de alguém que eu trabalhei junto. Se você ficar falando mal do seu trabalho ou de onde você tá, o bobo é você, concorda? Se você já chegou à conclusão que você não gosta daquele lugar, que aquele lugar tá errado, que aquele lugar não é pra você, o que você tá fazendo ali? Não tem nada a ver com o problema com a empresa. Por isso que eu nunca tive paciência pra quem ficava reclamando de empresa, onde eu trabalhei. Porque a minha opinião é radical. Se você tá reclamando da tua empresa, você já identificou coisas ruins, então você é dependente da empresa, então você não tem capacidade de procurar um lugar fora. Então a culpa não é da empresa, a culpa é sua.
A culpa é nossa, a gente às vezes tem que se colocar no lugar, entender e pegar pra nós o problema. Então não reclame da sua empresa. Se você não gosta de lá, saia de lá. Essa é a atitude mais honesta que você poderia fazer. Agora, se você fica reclamando, você tá deixando claro que você não tem competência e capacidade de conseguir algo fora. Porque você tá ali num lugar que você não gosta e fica falando mal das pessoas, mas você não sai. Eu ouvi isso de uma pessoa quando eu era muito jovem, acho que no meu primeiro emprego, e eu nunca esqueci. E eu nunca fui essa pessoa, ou sempre lutei para não ser. Quando começavam a falar mal da empresa, na mesma hora vinha essa passagem: pô, mas você odeia tanta empresa, por que você não sai? O problema não é a empresa. A empresa não tá te prendendo. A empresa quer mais é que se você não gostou, se você não tá satisfeito, saia. Não fique ali fazendo discórdia. E essa discórdia não é só no ambiente de igreja, tá, gente? Eu falei ontem de um ambiente cristão, né? Essas mulheres falando, assim, eu nem lembro muito dos assuntos, porque minha mente já esqueceu agora, mas eram várias e várias provocações ali em relação ao ministério que elas serviam. E a discórdia entre irmãos é a discórdia entre irmãos. Você está causando discórdia na sua família, você está causando discórdia no seu grupo de amigos, no seu trabalho, com seus companheiros de trabalho, não importa onde. Está provocando discórdia entre irmãos. O Senhor detesta isso. Então, se existe em nós algo de ruim, maledicência, o pecado da maledicência também, que é muito forte, a Bíblia fala muito dele, né? A boca, o que você tem falado da sua boca mostra que o seu coração está cheio. E às vezes você está pecando com a sua boca. Às vezes você está pecando com seus pensamentos. E a Bíblia fala em alguns versículos de forma tão forte: se você está pecando com a sua mão, arranque a mão, para não pecar mais. Arranque aquilo que te causa, né, necessidade de pecado. Arranque fora. Então existe em nós algum caminho mau, Senhor, sonda o nosso coração. E se afaste do mal. Tanto em coisas pequenas quanto em coisas gigantescas. Se afaste do mal. Poxa, aquele ambiente de amigas, toda vez que eu vou eu peco. Toda vez que eu vou é a pior versão minha que vem pra frente, porque elas ativam isso em mim, porque elas querem saber de fofoca, porque elas sentam pra falar dos outros, porque elas reclamam de tudo, porque gente, não dá pra ficar num ambiente assim, cai fora. Não dá. É necessário tomar cuidado nos ambientes onde você frequenta, é necessário tomar cuidado com as pessoas que você senta à mesa. Tem pessoas que só vão falar de coisas que não vão te agregar em nada, só vão falar de dinheiro, só vão falar de cobiça, só vão falar de, às vezes, de comida, né? Porque elas têm um olho grande ali pra comida, que também é um pecado da glutonaria. Então, assim, aonde pode facilitar você a errar? Aonde pode estar alimentando em você um caráter ruim? É necessário que todo cristão tenha primeiro essa visão crítica sobre si mesmo, de achar que você não é o santão e o crentão. É uma coisa que eu tenho falado muito. Às vezes a gente se acha nesse lugar. Quando você já tá fazendo muitas coisas pra Deus, você fala assim: ah, não, já tô crentão, né? Já não tenho nada pra melhorar. Não. Essa oração que eu estou te ensinando a fazer, de som do meu coração, som do meu caráter, muda em mim aquilo que tá errado, eu acredito que é uma oração que a gente vai fazer até Jesus voltar, até o final da nossa vida. Por quê? Porque Deus vai corrigir uma coisa, Ele não consegue corrigir tudo de uma vez só. Ele vai corrigir uma coisa, aí a gente vai ajustar, aí a gente vai estar melhor, a gente vai estar feliz. Aí a gente vai dar permissão pra Ele corrigir mais coisa, Ele vai mostrar pra gente o erro, e Ele vai ajustando a gente. Né? Foi uma vida inteira sem Deus, às vezes assumindo coisas no nosso caráter que não eram corretas. Agora, pra gente desfazer isso, talvez leve um tempo. Eu sempre falo, se você namorou 8 anos e terminou o namoro, não queira já estar feliz e bem no ano seguinte. Foram 8 anos de namoro, não é em 30 dias que você vai estar bem. Ou seja, foram 10 anos sem Deus, foram 20 anos sem Jesus. Não é em um ano que você vai ser a crente exemplar, você vai ser ali Jó. Deus vai olhar do céu e vai falar: vai lá, diabo, toca na vida dela, porque ela não vai se corromper. Não dá, gente. É uma caminhada com Deus. Ele pode fazer milagres em pouco tempo, transformar a sua vida? Pode, mas constantemente nós estamos em evolução. Eu ouvi recentemente de um pastor que eu gosto bastante, tenho falado bastante dele aqui no canal também, e ele falava que teve um período da vida dele onde ele teve uma doença, eu esqueci o nome, mas é uma doença muito presente nos dias de hoje, que a pele fica toda pipocada, e muitas pessoas têm falado dessa doença e têm tido essa doença, têm ouvido cada vez mais frequente. E ele teve essa doença, ficou mal de não conseguir andar, e passados os dias não melhorava, aí tomou todos os remédios, foi no especialista, e assim, rodou em tudo, e falaram pra ele: não, agora você vai... Não, nada curava, até que o Senhor falou, e aí ele falou: Deus, o que tá acontecendo? Aí ele percebeu que podia ser algo espiritual. Ele teve discernimento, coisa que às vezes a gente não tem. Deus, o que tá acontecendo? E Deus falou pra ele:
filho, lembra aquela reunião de líderes da igreja? Que você começou a fomentar ali uma dúvida diante da decisão que o pastor trouxe? Você tá pecando. Você tá levando para as pessoas um mau pensamento. Você tá alimentando nelas dúvida quanto à igreja, quanto às decisões do pastor. Você tá gerando uma rebeldia e uma rebelião interna entre os líderes dessa igreja. Você tá errado. E eu tô te corrigindo. Você precisa parar. Porque isso é um pecado. Você tá sentindo no seu corpo o teu pecado. Quando ele entendeu isso, ele fala que naquele dia ele orou, se purificou e entendeu. E ele, assim, no começo ele não tinha entendido, no começo ele ainda teve uma resistência. Ele falou, não é possível que aquelas conversas que eu tava tendo, aquilo ali era um problema que me causou essa doença. E naquele dia, quando ele realmente teve um coração limpo, que ele, né, se arrependeu daquela atitude que ele teve, a doença literalmente começou a sair do corpo dele. Liberou tudo. Porque aquilo ali era só para poder ter uma marca no corpo dele para lembrar que, apesar dele já estar com muito tempo de igreja, ser uma pessoa que era muito usada por Deus, como eu falei para vocês, às vezes você já é usado por Deus, você já faz uma transformação na vida das pessoas, mas ele estava cometendo um pecado, ele precisava ser corrigido, porque ele não estava conseguindo entender que ele estava indo contra a palavra de Deus. E como a palavra de Deus ela é muito extensa, a Bíblia é muito extensa, por isso que a gente tem que estudar todos os dias, de alguma forma, é necessário, gente, é uma disciplina cristã, você precisa estudar. É fácil? Não, eu sei, eu também não consigo. Mas o nosso caminhar tem que ser esse, a gente tem que se incomodar se a gente tá 2, 3 dias sem ler a Bíblia. Tem algo errado, a gente tem um manual. E a gente não vai conseguir receber instruções de nenhum outro lugar que não seja esse manual. E se a gente fica vazia desse manual, a gente começa a receber instruções do mundo e achar que tá tudo certo, que tá tudo bem. Uma conversa com um amigo que lhe fale de outros assuntos, parece que aquilo ali é o teu manual. Um livro que você leia, parece que aquilo ali é o teu manual. Um vídeo que você assista de um assunto que não tem nada a ver, parece que aquilo ali é teu manual. Por quê? Porque você não tá se alimentando do manual real da vida, que é a Bíblia. Ela sempre vai te trazer um conhecimento, e quanto mais você te aprofundar, e eu me aprofundarmos, Deus vai começar também a trabalhar nosso caráter através das passagens. Porque quando a gente lê alguma coisa ali que é pros outros, é maravilhoso, né? Nossa, você lembra do fulano? Olha aqui essa fulana faz isso. Mas e quando a gente olha e fala, Deus, isso aqui tá falando comigo, né? Sou eu que posso correr o risco de fazer isso um dia? Sou eu que ao invés de te obedecer, posso estar querendo só te agradar, mas não estou sendo obediente? Sou eu que quando consigo uma bênção te abandono? Sou eu, Senhor, que quando tenho um valor que eu vendi para dar de dízimo, como Safira, né, e o esposo, eu burlo eu mesma, eu minto para mim mesma e minto para o Senhor? Você entende que a Bíblia tem diversos pequenos ali aprendizados, e quando a gente vai tomando conhecimento deles, a gente não tem que ter vergonha nem medo. Se Deus nos permitiu conhecer a palavra vai nos libertar, então que seja assim. Que cada dia a gente leia mais a palavra, entenda mais, e cada dia a gente possa nos moldar. E ela vai ser o que vai balizar o nosso caráter. A gente sabe que a gente não pode ir para a direita nem para a esquerda porque a gente conhece a palavra de Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus. Deus defende muito isso. Em vários versículos, a palavra dele é ele. Então, quanto mais você conhece e ama a palavra dele, mais você obedece a palavra dele, mais você está amando a ele, mais eu estou amando a ele, mais eu estou vivendo de verdade uma relação com Deus. Agora, eu ignorar o que está ali, não, que a gente possa fazer como o salmista, que nós começamos essa palavra hoje. Senhor, sonda se há em mim algum caminho mal no meu coração. E eu também não vou me basear no meu próprio entendimento na minha vida. Mesmo que eu ache que tal caminho é certo, eu vou buscar e confiar no Senhor. E agora eu lembrei de mais uma passagem que é muito forte da Bíblia também. Eu espero que você faça sentido para sua vida. Eu acredito que vai fazer, porque me veio agora na minha mente, que tá em Tiago 4. Eu gosto muito do livro de Tiago. O livro de Tiago dá muito ensinamento a respeito do caminhar com Deus. Se você nunca leu, é maravilhoso. E depois, se você quiser ler na sua casa, é o capítulo 4, versículo 13 ao 16, diz assim: escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos 1 ano, e faremos negócios, e teremos lucro. Vocês não sabem o que vai acontecer no dia de amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa, porque 100 anos para Deus não é nada, e nós vamos viver até 100 anos no máximo, alguns até 120, ou alguns nem isso.
Em vez disso, vocês deveriam dizer, olha o Senhor ensinando. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou faremos aquilo. Se o Senhor quiser. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Então o Senhor está sempre dizendo para nós o que Ele espera do nosso caráter, de forma clara, de forma às vezes em parábolas, de forma às vezes subliminar, de forma às vezes direta, de forma às vezes dura, de forma às vezes doce, não importa o formato que você prefira. Existem diversas palavras de exortação na Bíblia sobre como deve ser o nosso caráter. Então se você achava até aqui que você não precisava de mudança, eu acredito que depois de todos esses versículos, alguma coisa o Senhor te tocou. De que talvez você esteja indo por um caminho de religiosidade, e os fariseus, eles eram craques e mestres em mostrar para o mundo que eles eram fortes, que eles eram perfeitos, criticar os outros em volta, criticar Jesus, criticar quem seguia Jesus, porém, nas atitudes, o Senhor, quando precisava, mostrava essa atitude errada. Eu condeno essa atitude. Jejuar e ficar fazendo cara de sofrimento. Eu condeno essa atitude de ser um homem de Deus e não passar e não ajudar um homem que está caído e machucado. Teve que ir lá o bom samaritano ajudar, porque o povo ali de Deus não foi. Então, o Senhor está sempre mostrando que há falhas no nosso caráter, que às vezes nós não estamos vendo, e nós estamos achando que estamos aqui, ó, numa relação maravilhosa com Deus, sendo super crentes, super corretos, assim, inspiração para o mundo. Porém, existem coisas a serem ajustadas e sempre vai existir. E quanto mais a gente aprender a fazer essa oração, mais o Senhor vai nos mostrar os nossos erros, nossas falhas. E não tem a ver com, vocês perceberam, não tem a ver com pecado. Não é que eu faço uma oração, Senhor, mostra onde eu estou pecando. Porque o pecado vem também de falhas de caráter. Quando um homem vai trair a esposa, não é o pecado a traição. É a falha de caráter antes, de olhar para uma outra mulher, de ser simpático com uma outra mulher, de dar atenção a outra mulher, de não se colocar na posição de um homem casado, não querer usar aliança. Como muitos homens fazem isso, eu acho uma piada, né? A gente pode fazer um vídeo depois sobre isso, mas assim, não existe você ter uma aliança com uma pessoa e isso mostrar para o mundo que você tem um relacionamento. Para você pode não ser importante, para sua esposa pode não ser importante, mas para o mundo, para as pessoas que são solteiras, é importante que o homem mostre ali o que ele tem. Porque senão ele vai receber olhares de interesse e a pessoa solteira não tem nenhum erro. Eu não acho que uma mulher solteira que está olhando para outro homem solteiro, porque não está com aliança, está errada. Eu acho que ela tá certíssima, ela tá buscando um relacionamento, então ela vai olhar mesmo. Agora, o errado é o homem, que não usa aliança. Vocês entendem que no nosso caráter existem falhas seríssimas, até isso. Desculpas esparrafadas para não ser pressionado pelo Senhor. Desculpas esparrafadas para não ser tratado pelo Senhor. Quer outra desculpa dentro de um casamento que pode destruir uma relação? E se você vai começar um namoro ou está começando, tome cuidado com isso. Hoje a nossa vida está baseada em celular, gente, fato. Por mais que a gente queira evitar que as crianças usem, a nossa vida, né, não tem um dia que a gente não mexa no celular. Ficar sem o celular hoje é quase que assim, a coisa mais difícil de você ter que lidar. Porque trabalho, relacionamento, contato, você saber de notícias, tudo tá ali. E existem casais onde o marido e a mulher, eles não têm acesso um ao celular do outro. Quer mais falha de caráter que isso? Qual que é o medo de eu pegar seu celular? Se você é um homem de Deus. Se você tá buscando ter um caminho correto. Aí você vai falar, Bela, porque pode acontecer de uma mulher me mandar uma mensagem, eu casado, e aí ela entender errado. Então, que aconteça. Que venha à tona. Que saia do oculto. Se existem mulheres que têm essa capacidade de te mandar uma mensagem, de prejudicar seu casamento, que isso esteja à luz da sua esposa. Para que juntos vocês possam lutar contra isso. Mas aí a pessoa coloca ali no esconderijo. Fica ali no esconderijo dela do celular. E coisas erradas vão acontecendo ali, que não são passadas pra frente, não são tratadas, e o caráter dela não muda. Que bom quando acontece, gente, uma confusão entre um casal, uma conversa, assim, madura de um problema, conversas difíceis, você vai ter uma vida fácil. Quem evita conversa difícil o tempo todo, só tem conversa fácil, vai ter uma vida difícil. Porque uma vida fácil, até com sócios, no trabalho, com o chefe, com o funcionário, com o esposo, com os pais... As conversas com o filho, as conversas difíceis permitem ter uma vida fácil. Se você não alerta seu filho, se você não tem combinados com seu filho, eu falo que às vezes é chato, mas assim, quando eu vou pra algum lugar legal com as crianças, eu tenho o costume de já passar algumas orientações no carro. Ou seja, conversa chata, difícil. A gente tá indo pra um lugar legal, o que eu falo? Crianças, a gente vai lá, mas a mamãe não vai comprar brinquedo lá. A gente não tá indo lá pra comprar algodão doce, a gente não tá indo lá pra fazer isso e aquilo, a gente tá indo lá pra fazer tal coisa.
conversas difíceis, mas chega lá, é fácil, porque eles receberam instrução. E normalmente eu não tenho problemas quando eu faço combinados com os meus filhos assim. Eu tenho problema quando eu não faço. Quando na minha ilusão eu acho, eu vou em tal lugar, tá bom. E eu não falo nada. É chegar lá, eles dão trabalho porque querem alguma coisa, porque querem comprar, porque querem isso, porque querem aquilo. E eu não tô disposta ali a dar. Então, que hoje você saia dessa conversa com muito claro, na verdade, não do que você tem que mudar, porque isso nós não somos capazes de olhar, é a mensagem final também que eu tenho pra te entregar. Se você achava que você conseguia identificar em você os seus problemas, eu te digo, às vezes nem na terapia você vai conseguir. Porque às vezes até na terapia você vai estar numa versão ali de reclamação, numa versão de falar de uma área da sua vida e esquecendo áreas que o Senhor quer trabalhar. Então, mesmo que você esteja, né, sendo tratado, tem um acompanhamento, não importa. A única pessoa que pode te mostrar as suas falhas, que você não tem enxergado, que pode corrigir teu caráter é Deus. Que é o teu pai, conhece tua vida desde o começo, do dia que você nasceu, sabe o que você faz em oculto, sabe o que acontece à sua volta, então ele sabe tudo sobre você. E ele sabe para que ele te formou e os caminhos que você está seguindo agora, se eles são corretos ou não. Se aquilo que você está desenvolvendo é correto ou não. Se aquilo que você está dando foco é correto ou não. Só o seu pai, só Deus, mais ninguém. Então, se existia em você a dúvida de que você está seguindo o caminho correto, saiba que sozinha você não vai conseguir descobrir. Então, se hoje chegou o dia de você fazer essa oração, faça essa oração com todo o seu coração. Senhor, sonda-me meu coração e veja se há em mim algum caminho mau. Me mostra, traz à tona, escancara esses problemas, escancara essas falhas de caráter, escancara aquilo que não te agrada, escancara aquilo que está me prejudicando de crescer, de viver teu propósito. Escancara em mim emoções, sentimentos, comportamentos, atitudes erradas que eu tenho tido com o meu irmão, com a minha irmã, na minha vida e que vão me afastar do seu propósito, que vão me afastar de fazer sua vontade. Porque, às vezes, para poder a gente fazer a vontade de Deus, ele tem que nos moldar da maneira que ele quer. E se a gente não se permite essa mudança, a gente vai ficar sendo cristãos que vão ficar iguais a vida inteira. Recebendo ali um pouquinho de Deus e satisfeitos. Não, eu quero mais. Eu quero mergulhar em novos caminhos. Eu quero mergulhar em mais níveis de relacionamento com Deus. E para isso a gente precisa se mudar. A gente precisa se moldar, a gente precisa estar mais parecido com Jesus. E só Deus pode nos mostrar onde a gente tem errado. Então não tenha medo, faça essa oração que vai ser uma das mais importantes da sua vida, eu te garanto. E não tenha pressa. O Senhor não me respondeu numa semana, o Senhor não me respondeu em 2 semanas. Eu acho que pela primeira vez que eu comecei a ter uma resposta dessa oração foi a partir de 4, 5 semanas. Então ele vai responder no tempo dele, no tempo certo. Ele vai começar a colocar situações para te confrontar com o teu caráter e te fazer mudar e te fazer crescer e refletir aonde você estava agindo de um jeito que você poderia agir de uma forma totalmente diferente e ser muito mais proveitoso para você, para sua vida primeiro, mas também agradar muito mais ao coração do nosso Deus. Essa mensagem de hoje, eu tenho certeza que falou com muitas pessoas, assim como falou comigo, e que você possa colocar em prática essa oração. E depois me conta aqui nos comentários, primeiro, se você já fez essa oração alguma vez, se você nunca tinha pensado sobre isso, e se você fizer, me conta também como foi essa experiência, tá bom? Não esqueça de seguir aqui o canal, de se inscrever. Nós estamos rumo a 100, né, primeiros inscritos e você vai fazer parte dessa história. Eu vou ficar muito feliz de ter você aqui com a gente, acompanhando os próximos vídeos e as próximas mensagens. Até o próximo.